OMS Hoje, a gente te conecta com a notícia. Em junho de 2012, a Organização das Nações Unidas decidiu pela criação de uma data que celebre a felicidade. No dia 20 de março é comemorado o Dia Internacional da Felicidade. A criação dessa data visa incentivar a felicidade e a alegria entre os povos do mundo, evitando os conflitos e as guerras sociais, etnias ou qualquer outro comportamento que ponha em risco a paz e o bem-estar das sociedades. Segundo o estudo da Global Happiness Study, realizado em 2023, 65% dos brasileiros consideram a saúde e o bem-estar físico muito importante como fonte de felicidade. E 62% da população acredita que ter um bom emprego é o segundo principal ponto para alcançá-la. Outra pesquisa do projeto Mundo 360 mostrou que 80% das pessoas entrevistadas não sabiam definir o que é felicidade. Para nos ajudar a entender o que é o sentimento, suas nuances e como cultivá-lo, a gente convidou a professora do Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento, Valesca Martins Guerra. Seja muito bem-vindo. Ela desenvolve pesquisas na área de psicologia positiva, atuando em temas como a psicologia da felicidade e também do bem-estar. Seja muito bem-vinda, professora. Você consegue mostrar pra gente o caminho da felicidade? Obrigada pelo convite. Então, um caminho da felicidade, todo mundo quer saber, né? Todo mundo me pergunta isso, é uma pergunta que acaba voltando sempre. Não existe um caminho definitivo. Não é igual bula de remédio, né? Não é bula de remédio. A gente não tem uma pílula que a gente toma, apesar da gente querer muito. Não tem uma pílula que a gente tome que funcione para todas as situações, em todas as ocasiões, para todas as pessoas, em todos os contextos. O que a gente vai ter são indicações, de acordo com a ciência, de coisas que vão contribuir para esse sentimento de bem-estar, né? E para a nossa qualidade de vida, são duas coisas que estão intrinsecamente ligadas. Tanto o bem-estar como a qualidade de vida. O bem-estar ele é considerado uma parte integrante ali disso que a OMS chama de qualidade de vida geral. Então, quando a gente diz assim, Vitória é uma cidade que tem uma boa qualidade de vida, e tem de verdade em comparação com várias outras cidades, vários outros estados, né? A gente tem uma boa qualidade de vida aqui. Mas tem coisas que vão variar de acordo com que bairro de Vitória a gente está falando. De que população específica que respondeu essa pesquisa, qual é a qualidade de vida espalhada ali ao longo desse contexto. Então, é interessante a gente pensar em felicidade não como uma coisa, não como um sentimento exclusivamente de alegria. Porque se a gente considerar que a nossa felicidade ela é estar alegre o tempo todo, a gente vai se frustrar a vida inteira. A alegria ela é uma emoção positiva muito importante pra gente. Tem muita coisa que tem uma função primordial, que ensina muita coisa pra gente. Mas a alegria é uma emoção, né? Se a gente associa isso e se a gente está sempre em busca de coisas que nos dão alegria, a gente vai estar sempre buscando mais e mais e mais, e a gente vai chegar num momento que a gente vai... A felicidade também pode estar conectada ao sentimento de tristeza também, que muitas vezes a gente não considera, que quando a gente sente saudade de você, busca aquele ente que não tá mais do seu lado, que já foi e fala, eu queria contar isso, coisa pra legal essa pessoa. Pra essa pessoa. E dá um sentimento de tristeza, um sentimento de saudade, que normalmente são sentimentos ruins, mas também é a felicidade de você ter tido pessoas na sua vida que te marcaram ali. Com certeza. Tem várias emoções que elas vão estar conectadas a esse bem-estar geral. E as emoções negativas, essas que a gente considera negativas, elas são fundamentais para o nosso bem-estar. Se existisse alguma coisa, e a gente vê com preocupação assim, nas pesquisas, por exemplo, essa grande quantidade de pessoas que têm tomado medicamentos, né, controlados, que elas acabam em determinados momentos suprimindo algumas expressões emocionais. E essa supressão ela é extremamente preocupante para a sua saúde mental, porque se você não está bem, você precisa expressar isso. Né? O nosso corpo foi feito, as emoções permanecem evolutivamente falando mesmo até hoje com a gente, porque elas têm uma função evolutiva importante. Então, se eu tô com raiva, eu tenho que ter uma forma de demonstrar essa minha raiva. A raiva tem uma função e eu preciso demonstrar ela. Isso faz parte de ser saudável. Se eu me sinto estressada e ansiosa, talvez não seja porque eu tô doente, talvez seja porque a minha vida é efetivamente estressante, né? E eu tenho motivos para estar ansiosa. No mundo corrido que a gente vive hoje, então a gente tem muito motivo para estar estressado. Então faz sentido ter tantas pessoas estressadas. Aí a gente trata isso como se fosse uma coisa estranha. Não é estranho. A gente está estressado porque a gente criou esse ambiente, essa sociedade dessa forma. O nosso organismo reage a isso. O estresse é uma coisa absolutamente natural do nosso organismo. A ansiedade também. E tem uma função importante. Todas as pessoas ficam ansiosas. Se não fosse assim, a gente não ficava ansioso por coisa boa. A gente fica ansioso por uma viagem.
A gente fica ansioso quando a gente vai casar. A gente fica ansioso com a chegada de um filho. Coisas boas trazem ansiedade também. Ou seja, a ansiedade ela é natural, ela não é uma coisa ruim. Só que a forma como está estruturada e o tanto que a gente impõe uma necessidade de estar alegre o tempo inteiro faz com que isso fique complicado. Como a gente vê no filme Divertidamente. A alegria parece ser a dona da festa. Parece ser ela a mais importante. Ela tem uma função. Mas ela não é a emoção mais importante dentre todas as outras, ela é só uma. As outras também são, e a gente precisa abrir esse espaço para essa vivência e aprender a aceitar um pouquinho o desconforto dessas emoções negativas, para que a gente possa compreender a função que elas têm na nossa vida, agir de acordo e poder ter uma saúde mental melhor. Alegria, felicidade e satisfação são sinônimos? Qual a diferença entre uma e outra? Então, eu vou responder como professora, como pesquisadora, tá? Porque nas pesquisas a gente usa essas palavras de uma forma intercambiável, a gente usa como se fosse tudo sinônimo. Para pesquisa a gente não pode fazer isso, né? Na pesquisa eu preciso ter tudo muito delimitado. Então, a alegria é uma emoção. É uma emoção específica, positiva, que é marcada por você se sentir seguro com alguma coisa. E ela, por uma explosão de dopamina, de endorfina no organismo, você se sente muito alegre com alguma coisa boa que te aconteceu. E a alegria permite que a gente, por exemplo, se abra para aprender coisas novas. A gente aprende melhor se a gente estiver bem e alegre. A satisfação, ela vem, essa palavra satisfação para a gente na pesquisa em psicologia positiva, ela vem do que a gente chama de satisfação com a vida, que é uma avaliação cognitiva. Então, a satisfação ela não é uma emoção, ela é uma avaliação cognitiva que eu faço. Então, eu paro e vou pensar. Se alguém pergunta, você está satisfeito com a sua vida? Eu paro para pensar, ok, tenho isso, tenho aquilo, não tenho isso. De forma geral, estou satisfeita. Então, isso pode me gerar uma emoção, mas a satisfação é um pensamento, ela é uma cognição. Tá? Então, é um processo cognitivo. A felicidade é um termo que a gente usa que, na psicologia positiva, na pesquisa, a gente prefere não usar. Por quê? De forma geral, a forma como as pessoas utilizam, ela já está tão senso comum e já está tão entranhada com essa noção de alegria que é difícil você propor uma forma diferente sobre pensar em felicidade. Então, a gente, nas pesquisas, prefere usar o termo bem-estar, porque bem-estar ainda não está tão entranhado desse jeito, com essa concepção. Se eu penso bem-estar, você não necessariamente pensa em alegria. Mas se eu falar felicidade, você provavelmente vai pensar em um momento muito feliz, que foi normalmente um momento muito alegre. Quando você separa a alegria e a satisfação, por exemplo, você pode ter tido uma festa de aniversário, ter ficado muito alegre, mas não ter ficado satisfeito com a festa. Pode. Com certeza, porque assim, essa satisfação ela está sempre associada a essa avaliação cognitiva que eu faço. Eu tive isso, tive esses momentos alegres, foi muito bom, mas tal coisa, né? Então eu faço uma avaliação mais ampliada, tá? Existem várias teorias dentro da psicologia positiva para falar sobre bem-estar e elas foram evoluindo ao longo do tempo e ao longo das pesquisas, né? A primeira teoria vai falar sobre satisfação e vai chamar de bem-estar subjetivo, que é a satisfação com a vida, essa avaliação cognitiva que eu faço com um aumento da vivência de emoções positivas e uma diminuição de emoções negativas. Então, é como se fosse uma formulazinha. Eu tenho satisfação mais emoção positiva menos negativa, então eu tenho bem-estar subjetivo, que é a minha avaliação pessoal, individual daquilo. Mas isso não conta, por exemplo, com como é importante para o nosso bem-estar geral, que aí vem uma outra teoria chamada bem-estar psicológico, sobre coisas que podem não necessariamente gerar emoções positivas, que podem gerar emoções negativas, mas que são muito importantes para os nossos valores. Por exemplo, se eu tenho um filho e esse filho especial, de alguma forma, é uma pessoa com deficiência, a vivência da alegria e da emoção positiva não vai ser tão intensa, mas um pequeno avanço que essa criança faça dentro de um trabalho que foi dedicado a ele, aquilo vai gerar um sentido de vida e um crescimento pessoal e uma realização tão grande que não é alegria, por menor que seja. E está associado a essa percepção psicológica do que é realmente relevante. Se eu for considerar só a alegria como relevante, eu vou sair em busca de festa, eu vou sair em busca só de coisas agitadas que me deixam alegre. É carnaval o ano inteiro. É carnaval o ano inteiro. Então, os memes que a gente viu agora, né? Acabou o carnaval, cadê a festa junina? Né? A gente vai pulando de uma coisa para outra e esperando isso. O meio tempo, entre o carnaval e a festa junina, eu tenho pelo menos 3 meses.
o que é que eu faço nesse meio tempo, né? Eu não vou ser feliz nesse meio tempo, eu vou esperar a festa junina para ser feliz. Isso faz com que a gente incorra no que a gente chama de mito da felicidade, né? Eu só vou ser feliz na festa, eu só vou ser feliz quando eu me casar, eu só vou ser feliz se eu tiver tal emprego, se eu ganhar tal valor, eu só vou ser feliz se... Ou então, eu vou ser infeliz se eu me separar. Eu vou ser infeliz se eu perder esse emprego. A gente associa certas coisas como uma única fonte de felicidade e a gente age de acordo com elas como se fosse assim, quando não precisa ser. O bem-estar ele pode estar presente ao longo da vida, inclusive nos momentos de emoção negativa. O bem-estar, quando eu brinco com essa questão do casamento, você acabou de falar da separação, que muitas vezes a gente tá satisfeito com o casamento, tá vivendo uma vida legal, só que quando separa, o nosso bem-estar subjetivo melhora de tal forma que a gente pensa, mas como é que eu tava bem? Sim, o que acontece na maioria das vezes é uma falta de você avaliar e de você tentar entender no dia a dia as pequenas coisas que fazem com que aquilo valha a pena. Um casamento, qualquer relacionamento, na verdade, ele tá ligado a decisões diárias. Eu preciso decidir hoje se eu quero estar com o meu marido. Eu quero estar com essa pessoa? Ok, talvez não desse jeito, ou daquele jeito, ou quando ele está com esse, né? Mas eu continuo escolhendo ele como meu parceiro de vida, eu continuo escolhendo essa pessoa para as decisões, para as coisas importantes, essa pessoa continua fazendo sentido aqui dentro. Se ela não faz mais sentido, se você não escolheria essa pessoa por vezes seguidas, está na hora de pensar. Você não estaria... outro caminho. Como é que a gente trata essas relações de alegria, felicidade, satisfação quando a gente envolve outras pessoas ou local de trabalho ou essas questões que são as nossas rotinas do dia a dia que muitas vezes não tem como a gente separar nós dessas rotinas, não tem como a gente separar do relacionamento, do trabalho, porque tudo isso faz parte da nossa vida e, obviamente, tem um dia que é mais legal, tem um dia que é menos divertido, para não dizer chato, né? Então, como é que a gente lida com essas mudanças de dia a dia? E, às vezes, períodos um pouco maiores, o seu avançar parece mais penoso. Então, tem algumas coisas aí que a gente pode fazer. Tem um processo que a gente chama de regulação emocional, que é de você... Primeira coisa de tudo eu preciso aceitar que a vida tem altos e baixos. E esses altos e baixos, eles acontecem dentro de um dia, às vezes dentro de uma mesma hora. Leva uma topada e, de repente, nossa, meu dia foi horrível. A gente polui o resto do dia inteiro por causa daquilo, né? Ou então eu não estava tão bem e tocou uma música da minha adolescência, naquela época, aí me traz um monte... E música de adolescência, tem pesquisa científica sobre isso, são casos específicos. Que me traz uma emoção boa, faz com que eu fique mais saudosista, então eu paro e penso com carinho naquilo, então é diferente, né? A gente se sente bem. A gente não tem como querer viver no mundo... tem essa série nova que está passando agora na TV, está fazendo sucesso, chama Ruptura, que você separa, né, a memória do trabalho da memória fora do trabalho. Então, você entra no trabalho e você não sabe quem você era fora. Não sabe se tem esposa, não sabe se tem filho, não sabe nada. Você entra no trabalho, você está só no trabalho. Quando você sai, você não sabe o que você fez no trabalho. Na série. Graças a Deus, nós não somos assim. Porque o que faz com que a vida da gente vale a pena são esses momentos. São essas nuances, esses altos e baixos. É encontrar uma pessoa e receber compaixão, é escutar, é fazer parcerias, né? A pesquisa mais longa que já foi feita sobre bem-estar e saúde de forma geral é uma pesquisa longitudinal que ainda está continuando, há mais de 70 anos eles fazem as pesquisas acompanhando um grupo de pessoas, né, crescendo desde a adolescência e tal, até alguns já faleceram, eles chamam novos participantes, é muito legal. E eles acompanhando isso nos Estados Unidos, eles perceberam que, na verdade, o fator mais importante para a manutenção da sua saúde mental, para a manutenção da sua saúde física, controlando por se você fuma, se você bebe, qual o emprego que você tem, o salário, o contexto em que você vive, a coisa mais importante para a manutenção da saúde e do bem-estar são os seus relacionamentos. Então, relacionamentos positivos, relacionamentos que você sabe que você tem uma rede de apoio, não importa o que aconteça com você, você sabe para onde correr, você tem um porto seguro para onde ir e você tem também uma base segura de onde explorar coisas novas que tenham a ver com você, isso é o mais importante de tudo. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, relacionamento é fundamental. Quando a gente fala de qualidade de vida e bem-estar, esses relacionamentos. Então, se você não está num relacionamento que não está
servindo nem de base segura para você explorar a sua vida e fazer coisas novas, nem de porto seguro para você voltar quando a coisa aperta, isso precisa ser questionado. Tá? Dentro do trabalho, é difícil a gente ter essas figuras tão importantes, mas a gente passa a vida da gente a maior parte do tempo no trabalho, no dia a dia. Então, a gente forma boas parcerias, a gente forma parcerias de vida, a gente forma amizades, né? Os nossos amigos principais, eles estão no trabalho, porque é lá que a gente está. E se a gente souber fazer essa conexão das emoções que tem ali, do trabalho que tem que ser feito, fazer com que isso faça parte da nossa intimidade, da nossa vida, com respeito, com ajuda, com compaixão, e formando uma rede de apoio sólida que você sabe que vai funcionar quando a coisa aperta, isso faz toda a diferença para a felicidade, para a qualidade de vida. Mesmo que ela não pareça tão sólida, né? Porque tem redes de apoio que são sólidas, mas são meio nebulosas. Parece mais uma gelatina do que uma coisa sólida. Mas na hora que você precisa, elas estão ali, né? Exato. A questão é essa. Na hora que você precisa, você sabe. No geral, a gente sabe até em quem a gente pensa. Assim, se eu tiver um problema com dinheiro, tem tal pessoa. Se eu tiver um problema amoroso, tem tal pessoa. É uma pessoa diferente. Se eu tiver um problema com tal... As pessoas têm funções. Elas podem ter funções, né? Mas a gente cultiva não pelas funções, a gente cultiva pelo afeto. E esse afeto, ele é fundamental de ser exercitado no nosso dia a dia. Então, de forma geral, o que você me perguntou é como que eu faço com esse tanto de coisa que eu tenho, essa vida corrida, eu tenho trabalho, eu tenho vida fora, eu tenho, né? Tudo isso. No geral, o que a gente quer que a gente sugere é que você consiga inserir ao longo do seu dia a dia de trabalho, por mais corrido que seja, micromomentos. Porque quando a gente fala assim, eu vou sugerir para você fazer uma meditação, e a pessoa, eu não tenho 30 minutos para ficar sentada meditando. Eu não estou pedindo 30 minutos. Eu quero 3 minutos. Você consegue 3 minutos? 3 minutos é uma ida ao banheiro. Então você entra no banheiro, fecha a porta e respira. Se conecta com o seu corpo, pensa, deixa a emoção. Se tiver uma onda grande, emoção é onda, ela vem e ela cai. Ela só permanece se a gente fica na nossa cabeça trazendo o estímulo de volta, pensando, mas e isso, e aí a emoção continua, porque eu estou estimulando novamente. Mas a emoção é um pico, ela sobe e ela vê como é que você está, eu estou tenso, não estou, deixa eu, me relaxar aqui um pouquinho, fazer um alongamento, fazer alguma coisa. Ao longo do dia eu consigo fazer isso algumas vezes. Eu consigo, num momento de aperto, eu consigo tirar 10 minutos do meu horário de almoço para ligar para um amigo e dizer, você tem 10 minutos para conversar? 10 minutos. 10 minutos é suficiente para essa onda, para o desabafo que é necessário, para a gente dar uma reprocessada nessa informação e lidar melhor com aquilo. Seguir como eu disse. Se eu conseguir inserir essas pequenas coisas, é fundamental para a minha saúde física e mental também. No geral, quando as pessoas me perguntam se você tivesse que dizer uma coisa que você possa fazer que vai melhorar seu bem-estar ao longo da vida de forma mais sustentável, eu tenho só uma resposta, que é atividade física. Que é a coisa que as pessoas todas têm a mesma reação de dar uma risada e dizer, você está de brincadeira comigo. Mas a atividade física é o que vai fazer com que seu corpo processe melhor todas essas coisas. Eu tô rindo porque antes de começar a gravar, eu tava começando a pensar em correr 6h30 da manhã, a pessoa falou assim, eu falei, não, tô só pensando. Não, mas não precisa correr, não precisa... Primeiro escolhe uma coisa que você tenha prazer, porque fazer atividade física sem prazer é terrível. Não precisa ser 30, 40, 50, não precisa. 5 minutos, eu consigo me balançar 5 minutos, botar uma música e dançar um pouquinho, sabe? Quando eu falo em atividade física, eu não estou falando de exercício físico, porque são diferentes. O exercício tem uma estrutura, o esporte tem regras, o exercício tem estrutura. A atividade é você mexer o corpo. Então, isso vale pedalada, caminhada, dançar um pouquinho, correr com as crianças. Vale. Passear com cachorro, tá? Esse momento de passear com... Eu tenho 2 cachorrinhas idosas. Ou seja, elas andam bem devagarzinho. E aí no meu caso, quem anda devagarzinho sou eu. O meu dá até frenético. Se soltar ele vai embora. Não, mas aí você vai devagarzinho. E aí aproveita esse momento. O que é aproveitar esse momento? A gente normalmente faz essas coisas olhando o celular. Ou então, não tô com o celular, não quero ser assaltada. Mas eu tô pensando toda a minha lista de tarefas, o que eu tenho para fazer para amanhã, droga, eu não fiz aquilo, eu não paguei essa conta, tem aquele boleto e tem tal coisa, o que é que eu vou fazer? Esse não é o momento de fazer isso. Você não vai pagar aquele boleto enquanto tá caminhando. Então, respira, começa a olhar em volta. Criança é uma bênção para isso, porque criança presta atenção na formiguinha que está atravessando na sua frente, assim, coisa que a gente só passa e pisa na formiga. Mas a criança está ali,
né? Então, aprender um pouquinho sobre isso. É um momento curto, não precisa ser uma caminhada gigante. Eu caminho 15 minutos. Enquanto você está fazendo isso, olha em volta, olha as casas, olha as árvores, olha a planta. Tem alguma coisa que você não prestou atenção na sua rua, naquele caminho que você não fez, mas esteja efetivamente presente naquele momento. Isso dá um descanso para o nosso cérebro que faz uma diferença imensa. Esse descanso dessa vida acelerada que a gente... E de ficar estressado pensando em um monte de coisa, em todas as tarefas, e é tudo muito corrido. Mas naquele momento você não precisa correr. Então, é 10 minutos. Então, escolhe uma atividade física. Se você gosta efetivamente de se mexer e tal, escolha algo que possa mover o seu corpo efetivamente, né? Faça um exercício físico que te dê prazer. Eu detesto academia, detesto musculação, o que é que eu vou fazer? Vai jogar vôlei, vai fazer dança do ventre, sabe? Dança do ventre é um exercício fenomenal, que causa um monte de coisa boa no organismo, é dopamina e endorfina, assim, na veia, e a gente olha e faz aquilo, não, mas isso não conta. Conta sim, conta demais. Eu tive diabetes gestacional na minha segunda gestação. Eu percebi que cada aula de pilates que eu fazia era uma injeção a menos de insulina que eu precisava tomar. Era uma aula de 50 minutos. Eu não precisava me furar naquele dia, por conta de uma aula de 50 minutos. Então, o efeito que isso tem... Só que a gente tem uma resistência. A gente não quer sentir dor, a gente não quer ficar desconfortável, a gente não gosta de suar e tá muito calor e nananã. Então, a gente tem que passar um pouquinho dessa barreira, e isso também é uma coisa importante quando a gente fala de bem-estar, é vencer a barreira do desconforto. Eu tenho que aguentar, ao menos um pouco, estar desconfortável, porque o meu corpo vai aprender com esse desconforto e eu vou poder crescer a partir dele e melhorar a partir dele também. Você falou de dopamina, endorfina, né? São considerados os hormônios da felicidade, né? Eu queria saber, assim, a relação dos sentimentos com esses hormônios, como é que acontece isso, do professor? A gente, é como se fossem 3 sistemas de regulação de emoção no organismo, tá? Sistemas que foram evoluindo com o desenvolvimento da espécie mesmo, com a evolução da espécie. Então, a gente tem um sistema mais básico de todos, que é o sistema de ameaça e defesa, que é nossa amígdala interna aqui, que vai liberar o quê? Medo, raiva, tudo que você precisa fazer para lutar e fugir. Eu tô ameaçada, eu preciso fugir, ou eu preciso me defender. Tá? Então, isso vai controlar isso. Esse sistema ele é muito básico, ele é muito importante para emergências. Então, por ele ser tão necessário para a nossa sobrevivência, ele libera adrenalina para você correr, ele libera cortisol, que é o hormônio do estresse, para deixar você ligado e fazer o que você tem que fazer. Dependendo da situação, dependendo da emoção, a raiva faz com que você busque fazer alguma coisa. A raiva tem uma função maravilhosa, que é você lutar por direitos no nosso mundo de hoje. Né? Você luta por direitos que você está percebendo, injustiças, quando você sente raiva. O medo já é de proteção. Eu preciso me manter viva, ou eu preciso manter alguém. A gente tem um outro sistema de regulação, de busca de objetivos, de recompensas. Eu quero ser feliz. Eu não quero só me defender e fugir. Quero conquistar coisas. Essa conquista de coisas vai liberar dopamina, que é essa alegria que a gente sente, essa sensação boa quando você conquista alguma coisa, esse orgulho. Então, vai liberar isso quando você... faz com que você vá em busca de objetivos sociais que são importantes, objetivos pessoais que são importantes, de conquistas para a realização da vida, né? E isso também é importante para a manutenção de status social, de uma série de coisas que são relevantes para a nossa vida enquanto espécie. E tem um terceiro sistema, que ele entra em ação para regular esses outros 2, porque esses outros 2 desregulam fácil. Antes, se eu tinha que me proteger leão nas cavernas, né, ancestral, aí evolutivamente falando, se eu tinha que me proteger de um leão na savana, hoje em dia não tem leão na cidade que eu moro, a não ser que ele esteja num zoológico. Não tem leão. O que é que tem? Vai ter outro tipo de perigos e, no dia a dia, de forma geral, outros tipos de medo. Se uma zebra vê que tem um leão ali atrás do grupo de zebras, não sei como é que chama, coletivo de zebras, né? Traz ali da matilha de zebras correndo, ela vai correr, vamos dizer que ela consiga escapar. Ela vai olhar em volta, vai dizer, não tem mais leão aqui, tô tranquila, volto a pastar, comer minha graminha, beber água e tá tudo certo. A gente, enquanto espécie, a gente faz o quê? Teve um ataque de um leão. No outro dia, não tem mais leão. O
que é que minha cabeça está pensando? No leão? Será que vai ter outro ataque de leão? Meu Deus, eu acho que se eu sair de casa... É a panela de pressão, né? É a panela de pressão. É a panela de pressão. Então, evolutivamente falando, o nosso cérebro ele desenvolveu um potencial sensacional de imaginação que tem esse probleminha. E esse probleminha é... eu permaneço pensando naquilo que me dá medo o tempo todo, naquilo que me dá raiva o tempo todo, e eu não tiro isso daqui. Isso está comigo. Então eu desenvolvo um transtorno de ansiedade generalizada, porque eu tô ansiosa não só pelo leão, mas pelo meu chefe, que pode me demitir, mas porque eu posso perder tal coisa, mas porque pode ser que eu não consiga a vaga que eu queria na aula não sei de quê, pode ser, e eu fico permanentemente em estado de alerta. O único leão que você tem que se preocupar é o imposto de renda, tá na época, aí aproveita e faça. Importante, esse leão, ele vale a pena se preocupar com ele. Então, assim, a gente tem isso. Esse terceiro sistema, ele é o sistema que ativa o sistema parasimpático nervoso, né? Que é de tranquilização. Ele vai liberar ocitocina, que é o hormônio do amor, que é disparado quando? Com conexão. E não precisa ser uma conexão com uma pessoa, pode ser uma conexão com o seu cachorrinho. Quando você senta, brinca com seu cachorro, faz carinho no seu cachorro, libera ocitocina em você e nele, nos dois, ao mesmo tempo. Então, se forma ali uma relação de apoio, né, que é importante, uma conexão biológica. Então, isso vale para qualquer animal de estimação que a gente tenha, para qualquer relacionamento que a gente estabeleça de corregulação. Estou estressada, chego em casa, meu filho corre e me dá um abraço. Eu dou aquela respirada, a ocitocina vem, o sistema parasimpático diz, está tudo bem, você está segura nesse espaço. E eu consigo respirar. Então, a ocitocina traz emoções positivas, mas não é alegria, orgulho, como a dopamina. Serenidade, é tranquilidade, é esperança de que alguma coisa boa dê certo. São coisas mais tranquilas e que eu consigo projetar futuro, eu consigo me sentir segura, né, dentro do ambiente que eu tenho. Fórmula, assim, pra gente conseguir chegar nessa felicidade que você traz um monte de coisas. Já até falamos um pouco do início, mas nesse sentido de ter esse equilíbrio de emoção, de fato, porque a gente pode falar da cozinha que você vai fazer, da cama arrumada quando você tem em casa, que são coisas que vão dando pequenos picos de pequenas emoções que no geral do dia, de repente te dê uma vida mais tranquila, que te deixa mais alegre, mais feliz. Isso, no geral o que a gente diz é que felicidade é hábito. Você tem que se habituar a ser feliz. Isso quer dizer o quê? Você tem que inserir no seu dia a dia pequenos hábitos, micromomentos, que podem ser um micromomento de conexão com outra pessoa, em que eu sento, pego na mão, dou um abraço, respiro junto, corregulo minha emoção junto com a dela e dá uma aliviada. Momentos de vou para a cozinha, vou cozinhar, ou vou costurar. Tem muita gente hoje fazendo crochê, voltou, crochê, tricô e coisa assim. Isso é muito importante para desconectar a gente um pouco de tela, dar aquela aliviada, dar um espaço ali que é necessário. A teoria mais atual que fala sobre bem-estar, ela vai falar sobre 5 elementos que são importantes. Primeiro, emoções positivas, porque sim, a gente quer ser feliz, a gente quer ficar alegre, a gente quer sentir orgulho, a gente quer sentir essas coisas são importantes. Uma segunda coisa são os relacionamentos, são fundamentais. Pessoas sozinhas, pessoas solitárias, elas vão desenvolver um nível muito mais grave de doenças, de tanto físicas quanto mentais, e relacionamentos abusivos também. Então, bons relacionamentos, rede de apoio. Sentido de vida. Você faz uma coisa que faz sentido para você, o seu trabalho. E aí, seu sentido de vida não precisa ser no seu trabalho. O seu trabalho ele pode ser só um trabalho. Eu tenho esse trabalho, ele paga as minhas contas e tá tudo bem. E o meu sentido de vida pode estar numa atuação voluntária, pode estar em manutenção da minha família de uma determinada forma, pode estar em várias outras coisas que trazem sentido para quando você para e diz, ok, se eu morresse agora, minha vida tem sentido? Realização, a gente se sentir realizado com o que quer que a gente faça, né? Com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, com o nosso hobby, e estar realizado com o hobby não quer dizer que você tem que ser perfeito com aquele hobby. Você pode ser ruim naquilo e ainda assim ter todos os benefícios positivos em termos psicológicos. E uma outra coisa que é o que a gente chama de engajamento. O engajamento é isso. Eu tenho uma atividade, não importa qual seja, mas que é uma atividade, algo que eu faça efetivamente e não sentar na frente da Netflix e ficar assistindo. Que eu faço e que me desliga do mundo. Eu tenho o cozinhar, eu tenho fazer crochê, eu tenho sair para correr. Tem gente que quer correr, para mim é nadar.
Nadar é ótimo, eu Nadar. também Então, adoro. você mergulha ali e é a piscina. Você não precisa de mais nada, é ali. E aí tem um objetivo e você faz um movimento, você sabe que pode melhorar naquilo que você faz, você sabe que pode fazer uma coisa diferente, pode ser desafiador em algum momento e você encara o desafio e você faz. Esse momento de engajamento, ele é fundamental para o nosso bem-estar. Então, se a gente conseguir trazer elementos nesse sentido ao longo do nosso dia, eu me engajo no meu trabalho, eu consigo entrar em flow, né? A gente fala entrar no estado de fluxo, de flow. No trabalho que eu faço, ok, você consegue fazer isso no trabalho, ele tem sentido para você, excelente. Se você não consegue, busque outras coisas que dão isso para você, não precisa ser o trabalho. Tira um momento para jogar videogame com seu filho, tira um momento, sabe, alguma outra coisa que você faça. E micro momentos ao longo do dia em que você cria o hábito de se cultivar, de cultivar a você, a essas relações e a esses momentos para trazer esse alívio. Nos momentos bons, quando tá tudo bem, a gente sempre tem uma maré mais tranquila, assim, né, da vida. Essa maré tranquila, você desenvolve esse hábito. Quando chega a maré difícil, isso ajuda a desenvolver o que a gente chama de resiliência, que é essa capacidade de perceber que, na verdade, todo momento ruim passa. Sempre vai passar. Nunca fica chovendo para sempre. A chuva passa. Então você olha e diz, ok, tive o meu momento bom, agora tá difícil, vou regular esse meu desconforto, mas eu sei que é um momento bom. É isso, então vou agradecer a sua presença aqui no programa de hoje e desejar felicidade aí pra galera que tá ouvindo a gente. Muita felicidade, pessoal. Busquem as coisas que são valiosas pra vocês. Bom, e é isso, a gente vai se encaminhando pro final desse episódio, lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir, sobretudo a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção e apresentação de Carol Boeri e também direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Aquele abraço e até a próxima! Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.